Muito bem, Marcos capítulo 2, verso 1 ao 12, diz o seguinte: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele, por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém. Meus irmãos, essa passagem mexe comigo há muitos anos, desde a primeira vez que eu a li, ali quando tinha uns 13 anos mais ou menos, já faz um tempinho, né? E continua falando comigo ainda hoje, porque a palavra de Deus tem esse poder maravilhoso. Hoje nós vamos meditar sobre o tema: o que pode acontecer quando Jesus está presente. Quase todos os brasileiros dizem que tem Jesus no coração. Durante muitas experiências de evangelismo que eu tive, provavelmente vocês também, a pessoa ouve a palavra e começa a se quebrantar, pelo menos aparentemente, e aí alguns até choram, e aí a gente pergunta: você não quer receber Jesus na sua vida? Diz: não, mas eu já... Eles enxugam as lágrimas na hora e diz: não, mas eu já tenho Jesus no coração. E a gente sabe que não é verdade, porque não demonstram mudança de vida, nem confiança nele. Você tem mesmo Jesus na sua vida? Onde Jesus chega, promove transformação, traz alegria, resolução de problemas e muitas outras bênçãos. Nessa pequena passagem, nessa pequena história que nós vemos, podemos notar algumas coisas que podem acontecer quando Jesus está presente. Nós vamos ver 5 coisas pelo menos, né? Primeiro, antes de tudo, no versículo 1, me faz pensar sobre a seguinte pergunta: Jesus está mesmo em sua casa? Jesus estava na casa dele em Cafarnaum, e aí quando souberam que ele estava em casa, acabou a paz dele, digamos assim, né? Acabou o descanso, acabou a falta de trabalho. E aí ele teve logo que trabalhar. É interessante que isso é consequência ainda do que o leproso fez no finalzinho do capítulo 1, porque ele saiu dizendo para todo mundo que Jesus tinha curado ele. Jesus não queria que isso tivesse acontecido logo no começo do ministério, mas ele estava em casa, e quando Jesus está em casa é muito bom. Então literalmente ele estava na casa dele. Mas eu quero saber se ele está na nossa casa, se ele está na sua casa. E a casa onde Jesus mora, onde ele está lá sempre, não somente por ser onipresente, porque Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo,
Todos os atributos que Deus Pai tem, Deus Filho também tem, e o Espírito Santo também tem, e a onipresença é um desses atributos. Quando eu estou perguntando se Jesus está na sua casa, é se é Ele quem manda lá, se é por causa dele que as coisas são feitas lá, ou se na hora do almoço só tem briga, se na hora de lavar a louça, ao invés de agradecer porque a louça ficou suja porque tinha comida para comer, as pessoas reclamam. Na casa em que Jesus está, geralmente é alegria, comida. É interessante que nessa passagem não mostra Jesus comendo, né? Mas geralmente quando ele vai para a casa dos outros, ele sempre vai para jantar. Imagina você receber o seu melhor amigo para jantar na sua casa. Como essa semana, um amigo meu de longas datas vai nos receber, Kelly e eu, na casa dele. A gente se viu recentemente, ele disse, não, vem aqui e tal, e logo marcamos. E é bom ser convidado, é bom ser recebido, é bom receber também. Mas imaginemos, irmãos, se nós vivêssemos nos tempos de Jesus, e Jesus fosse jantar lá na nossa casa. Eu acho que a gente, nordestino, tem um costume que o pessoal que não é do Nordeste não tem, que a gente diz assim, está cedo, é 11h30 da noite, é meia-noite, e quando está agradável a gente diz, não vai agora não, está cedo, né? Não está cedo. E por que a pessoa tem que ir embora quando está tarde? Essa é a nossa forma de dizer, é uma expressão idiomática nordestina para dizer, não vá agora, está tão bom. Aí a gente diz, está cedo, não vá agora não, né? Às vezes a gente recebe alguns amigos lá em casa e meia-noite, 1h da manhã, conversando, e enfim, e o pessoal, não, a gente já vai, porque você já volta, não, está cedo. E vai ficando cada vez mais cedo, né? Quando a conversa é boa, quando a visita é agradável, sempre está cedo, né? É claro, quando a gente está cansado também a gente diz, tá bom, depois a gente marca de novo, enfim. Mas eu quero saber se Jesus está na sua casa, porque uma pessoa agradável é bom receber em casa. Agora imagina receber em casa para morar a pessoa mais agradável do mundo, de todos os tempos. Se Jesus ainda não está na sua casa, pelo menos não mandem tudo lá, entrega tudo ao Senhor. Como diz o velho hino, entrega, porque as coisas só vão para frente quando tudo deixares no altar, né? Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É assim que funciona. Segundo lugar, o que pode acontecer quando Jesus está presente? Multidões podem se reunir para ouvir a palavra de Deus. O verso 2 diz isso. Quando souberam que ele estava em casa, a cidade toda deve ter ido ouvi-lo, né? E o verso 2 diz, muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Jesus não saiu enxotando as pessoas, não, vão para casa, está tarde. Não. Ele anunciou. E as casas daquela época, do primeiro século, as casas populares, só tinham uma porta. Não tinha porta na frente e porta atrás, como a gente tem porta para o quintal. O quintal era o terreno inteiro. Só tinha uma porta e uma janelinha mesmo, e um vão. O banheiro era externo. Aliás, até algumas décadas atrás, o banheiro era externo, até aqui no Brasil, né? E a janela era onde ficava a cozinha. Para a fumaça da cozinha sair, tinha uma janelinha. E elas tinham uma porta só. Então todo mundo estava ali, não tinha nem como tentar entrar pela porta dos fundos, só tinha uma porta. Então onde Jesus está, as pessoas se reúnem para ouvir a palavra de Deus. E não há mensagem melhor do que a palavra de Deus. Irmãos, eu já li bastante, já li muitos livros, já li muita coisa boa, pouca coisa ruim, porque quando eu vejo que é ruim, eu já paro logo, porque eu não tenho muito tempo a perder, a não ser que seja obrigado a ler aquilo, para fazer um trabalho, para dar aula, alguma coisa do tipo. Mas nada como a palavra de Deus. Quando eu era criança, eu li aquele livro, que talvez o pessoal vai lembrar aí, né? Mas
Essa garotada não sabe não, mas tem um livro muito popular quando eu era criança chamado Minutos de Sabedoria. Vocês lembram dele? Vocês liam? Lia não? Lia não, ele era crente já, quando era criança, aí não lia essas coisas. Eu acho que é espírita aquele livro, inclusive, né? Mas eu lia e tal, enfim, mas eu não era muito dado à leitura não, quando era criança. Só comecei na adolescência. Mas ouvir a palavra de Deus é ouvir o que há de melhor, porque a palavra de Deus traz cura, nos indica o caminho da salvação, nos diz onde nós estamos errados. Ela é doce quando tem que ser doce, e ela é amarga quando tem que ser amarga. Isto é, naquelas nossas dificuldades, naqueles problemas que a gente tem para resolver, ela vem e adoça. Naqueles erros que nós temos, ela é como um limão ou aquele metiolate de antigamente que ardia, né? Mas curava, né? E ela faz mais ou menos esse papel. Naquilo que a gente precisa ser corrigido, a palavra de Deus nos corrige. Não é à toa que há tantos símbolos na Bíblia para a palavra de Deus. A palavra é luz. A palavra de Deus também é fogo. A palavra de Deus também é pedra. A palavra de Deus também é água. Então, para cada ocasião, a palavra de Deus vem no momento adequado. Por isso nós precisamos sempre, todos os dias, ouvir a palavra de Deus. E eu confesso que já vi muitos pregadores bons, pregadores maravilhosos. A grande missionária lá de Campina Grande, da igreja congregacional, a missionária Dione Fernandes, nunca vi alguém pregar como aquela mulher, nunca, nem homens nem mulheres. Que mulher para pregar aquela? Ela prega a mensagem que depois de 20, 30 anos a gente ainda lembra. É um dom que Deus deu para ela, e eu não vi Deus dar esse dom para mais ninguém. Eu nunca vi alguém pregar como Dione prega. É uma pena que esse pessoal envelheça e morra. Já ouvi o Dr. Shed pregar muitas vezes, meu pregador preferido. Já conversei, tive o privilégio imenso de conversar com ele algumas vezes. Os livros nossos que a gente tem dele, todos autografados, para mim, para a Kevin. Ele deu uma pilha de livros para ele autografar. E eu fiquei pensando uma vez que eu passei uma semana tendo aulas com o Dr. Shed sobre Efésios. Como deveria ser bom ouvir os apóstolos pregar. Mas hoje eu fico pensando, como deveria ser bom, irmãos, ouvir Jesus pregar. A palavra de Deus encarnada, falando a palavra de Deus da maneira mais profunda possível, porém de maneira simples. Para agricultores, ele falou a parábola do semeador. Para um pescador, ele disse: me siga, que eu vou fazer de você pescador de homens. Para os escribas, que eram aqueles que decoravam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele perguntou 11 vezes nos 4 evangelhos: vocês nunca leram? Vocês nunca leram? Nossa, uma afronta, hein? Dizer que os caras não perguntassem se os caras não tinham lido, se os caras decoravam a Bíblia. Então ele sabia, e Jesus não sabia, né? Ele continua sabendo falar adequadamente para cada pessoa. Quando Jesus está presente, a palavra de Deus é ouvida. Terceiro lugar, pode acontecer quando Jesus está presente, pessoas realmente interessadas podem chegar de formas inusitadas. Que é essa forma que o paralítico foi posto lá diante de Jesus. Abriram um buraco na casa dele, e é interessante porque a casa popular do primeiro século era interessante, ela tem uma escada, que nem essa escada que tem aqui ao lado do templo, que leva para a casa aqui de cima. Toda casa do primeiro século, popular, casa de gente pobre, normal, tinha uma escada, que nem essa. E aí em cima tinha a cobertura, que era como o que a gente chamou hoje de laje. E aí não era assim de concreto, de cimento e tal. Era de um material que era resistente, inclusive impermeável, mas dava para quebrar. Foi isso que eles fizeram. Então esse homem, a gente diz, o homem que tinha 4 amigos. O texto não diz que ele tinha apenas 4 amigos não, tá? Olha só o que diz os versículos 3 e 4. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles.
Esse homem tinha vários amigos. 4 desses amigos carregaram a maca dele, um em cada ponta. Então eu fico pensando lá onde ele morava, como foi essa conversa, né? Ó, Jesus está aí. Ah, Jesus que curou aquele leproso, que sabe falando para todo mundo, ele mesmo. Eu vi até dizer que Jesus mandou dizer que ele não falasse para ninguém. Foi, mas se fosse tu, não, eu falaria também. Você está falando nisso? Vamos lá. Você tem coragem de me levar lá? Vamos não o quê? Como diz um amigo meu. Vamos lá. Eu acho que foi mais ou menos assim a conversa daqueles amigos. E aí pegaram ele pela maca. O texto não disse se ele morava perto ou longe da casa de Jesus, mas devia ser perto, porque essas cidades eram vilarejos pequenos. Levaram aquele homem, subiram a escada, viram que não dava para chegar nem perto da porta, né? Gente que andava, imagina um paralítico. Subiram esse homem, cuidado para ele não cair, para não terminar de matar. E aí agora? E agora era fácil, onde abrisse o buraco no teto, Jesus estava lá, porque as casas só tinham um vão, e eram pequenas. Abriram um buraco no teto. Irmãos, é aí que a gente vê que quem quer buscar Jesus, busca de todo jeito. Nada é empecilho para quem quer buscar Jesus. Quem não quer, arruma qualquer desculpa. Ah não, eu estou com a mão cravada, eu não vou para a igreja hoje. Tá bom, nos engane. Mas a Jesus ninguém engana não. Não é porque eu tenho que dormir cedo hoje, o culto termina muito tarde. Realmente, 8 da noite é muito tarde para o culto terminar, né? Às vezes a gente até exagera e passa 10 minutos do tempo aqui, né? Um culto que dura 1h30. Ah, não vou assistir esse estudo bíblico não, na quinta-feira. Não, porque dá trabalho demais entrar lá no grupo de WhatsApp da igreja e clicar no link, esperar abrir. Mas para falar da vida dos outros, às vezes a gente grava áudios e áudios, digita textos e textos. Quem quer buscar Jesus, vai atrás de verdade. Não bota empecilho. Eu já ouvi tudo quanto é tipo de desculpa. Quer aceitar Jesus, quer ser um servo de Deus, quer ser um crente, quer ter certeza de salvação, quer ter seus pecados perdoados. Quero. Abra o coração, eu vou fazer uma oração por você agora, você vai ser um crente agora. Não, eu nasci na minha lei, minha mãe, a lei da minha mãe, eu vou morrer na lei da minha mãe. Mas será que é uma lei boa? É a lei de Deus? Ou é uma lei que conduz para o inferno? Meus irmãos, quando Jesus está presente, pessoas chegam de formas inesperadas. Esse homem entrou lá por cima, um paralítico descido pelo teto. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja bêbada. Às vezes tem gente que vem para a igreja para querer bagunçar. E se converte. Eu conheci um irmão, ele já está bem idoso. Conversamos com ele, Kelly e eu, há alguns anos. Ele é o fundador da Igreja Batista de Itapororoca. Primeira Igreja Batista de Itapororoca, o irmão Luiz, um diácono da igreja. Ele ainda está vivo, mas ele está muito debilitado, não está mais indo para os cultos, eu fiquei sabendo recentemente. Deve ter mais ou menos 90 anos ele. Há muitos anos, quando a igreja começou lá em Itapororoca, os crentes eram raros. Aí o que acontecia, eles começaram a apanhar. E ele era garoto, ele contou pra gente. Um dia ele passou a noite, lá na plantação de bananas. E viu um grupo de jovens que queriam pegá-lo para espancá-lo. Por quê? Porque ele era crente. E aí ele passou a noite lá, e o pessoal procurando para bater nele. Ele dormiu lá para não apanhar. Ele disse: eu vou acabar com isso hoje. Sabe o que ele fez? Ele comprou um revólver. Ele nos contou, depois eu confirmei a história com outras pessoas. E aí ele estava fazendo um culto ali naquela casa, bem pertinho da igreja. Tinha uma praça antes lá, agora é um posto de combustível na frente. E estava fazendo um culto. E essa história que eu já tenho ouvido falar várias vezes, conheci alguém que fez realmente. E foram juntando aqueles jovens, ele com a Bíblia lá, ele dirigindo o culto, pregando, e aquela garotada juntando lá.
para tentar acabar com o culto, e ele disse: irmãos, aqui é o seguinte, eu tenho um objeto nas minhas mãos que leva para o céu, e fez assim com a Bíblia, e tem o outro que leva para o inferno, e pegou o revólver e botou em cima da banquinha. Vocês escolhem o que vocês querem. Os jovens ficaram ouvindo ali, daqui a pouco um saiu, outros ficaram ouvindo. Resultado da coragem do irmão Luiz: nunca precisou atirar em ninguém. Resultado, tem uma igreja lá, firme, forte, tem inúmeros ministérios. O genro dele é o pastor da igreja, já está idoso, é um idoso também. O neto dele é um dos pastores, foi meu aluno no seminário, o neto dele. E um outro pastor, o pastor José Leonardo, que pregou no aniversário da igreja aqui, é dessa igreja lá também, foi meu aluno. E alguns irmãos que vieram aqui. O pessoal de lá é tão grato, eles são tão animados, são tão unidos, que muitos lá de Itapororoca trabalham em João Pessoa e moram em João Pessoa. E todo domingo vão para Itapororoca e voltam no final do culto, aquele comboio, né? Como a gente voltou algumas vezes naquela. Aquele comboio, 5, 6, 7 carros juntos assim, voltando para João Pessoa. Quem quer buscar Jesus dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Que tipo de amigos você tem? Eles têm te levado para mais perto de Jesus ou para mais longe de Jesus? Quem são os seus amigos? Segunda pergunta: que tipo de amigo você é? Você tem levado pessoas, ou tem trazido pessoas para mais perto de Jesus, ou tem afastado, ou tem até se calado sobre o Jesus que você diz servir? Esse homem teve grandes amigos, hein? 4 deles, não faltava gente para pegar na maca dele, levá-lo até Cristo. E é interessante que essa unidade foi percebida por Jesus, porque o texto diz o seguinte, no verso 5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então Jesus não olhou a fé somente do paralítico, mas de todos os amigos dele, porque o paralítico tinha fé para ser curado, e os amigos dele também, tanto que Jesus viu a fé deles, vendo-lhes, plural. Que tipo de amigos nós temos? Quarto lugar, o que pode acontecer quando Jesus está presente? Pecadores são perdoados. E aí o próprio verso 5 diz: filho, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus surpreendeu a todos ali, todos, até o paralítico. O texto não dá nenhuma indicação de que o paralítico foi para lá encontrar-se com Jesus porque ele estava arrependido de seus pecados, mas que ele queria cura, que ele queria andar. A gente também não sabe se ele era paralítico de nascença, ou se tinha contraído alguma doença depois, algum acidente tinha acontecido, não sabemos, mas ele estava paralítico naquele momento. Mas primeiro Jesus perdoou os pecados dele. Jonathan falou sobre prioridade, né? Ana também contou uma bela ilustração sobre a prioridade, muito bacana. Prioridade, vocês podem ver depois a definição de prioridade no dicionário. Não dá para ter prioridades. Prioridade, podem olhar, não agora, depois do culto, podem olhar na internet. O que significa prioridade? Só pode ser uma coisa. E a prioridade de Jesus em relação aos pecadores é perdoar os pecados deles. Porque esse homem paralítico, beleza, foi curado, mas depois ele morreu. Aquelas pessoas que Jesus ressuscitou, ótimo, fizeram festa. Lázaro, aquela menina que não é Talita o nome dela, né? Mas Jesus disse: menina, levanta-te. Outras pessoas que foram curadas na Bíblia, mas todos morreram depois, todos. Mas o perdão dos pecados é só para essa vida. Ninguém vai ser perdoado pelos pecados porque alguém manda pagar a missa para o padre rezar e a pessoa sair do purgatório. Deus não aceita o nosso dinheiro para perdoar os nossos pecados. A única moeda que Deus aceita é a nossa fé, porque Deus nos deu o perdão dos pecados por meio daquilo que havia de mais precioso, o sangue do Filho único dele, do Filho unigênito. Então não adianta pagar para rezar a missa depois, não adianta.
Aliás, na igreja evangélica nós não cobramos por cultos. Nós não cobramos para fazer casamentos, nós não cobramos para fazer batismos, nós não cobramos para fazer apresentação de crianças, nós não cobramos para discipular as pessoas e ainda nos chamam de ladrões. A gente pede, as pessoas ofertam voluntariamente. Bem, Jesus perdoou aquele homem. Jesus me perdoou há 22 anos. Jesus perdoou a você também? Jesus perdoa os pecados. Todos somos pecadores. É necessário que nos arrependamos. Quando Jesus está presente, pecadores podem ser perdoados, caso se arrependam dos seus pecados. Há pessoas que se arrependem dos seus pecados na infância. Minha esposa, por exemplo, que é crente desde menina, e outros amigos meus. Há pessoas que se convertem na adolescência, como foi o meu caso. Outros se arrependeram dos pecados há poucos anos. Tem gente que se arrepende no leito da morte, como aquele bandido que estava crucificado ao lado de Cristo. Se arrependeu na hora da morte. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se arrependeu. Ele disse ainda para o comparsa dele, né? Estava na outra cruz: nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem, que mal fez? Ele estava arrependido mesmo, ele sabia que merecia estar crucificado. Ou seja, não há idade, não há dia na semana, não há horário do dia, não há fase da vida. O importante é que a gente se arrependa dos pecados. Mas se arrependa antes, que seja tarde demais. Porque nenhum de nós pode garantir que vai acordar vivo. E depois da morte, conforme diz Hebreus 9:27, segue-se o juízo. E aí não adianta mais nada. Em quinto lugar, quando Jesus está presente, a divindade dele pode ser manifestada. Jesus manifestou a sua divindade aqui, sabendo o que as pessoas estavam pensando. No verso 6 ao 8 nós lemos isso. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração. A ideia é essa: na cultura hebraica, as pessoas pensam com o coração, não com a cabeça, tá? Enfim, a gente diz que está com frio na barriga, né? Às vezes. Então os índios dizem que estão sentindo muita emoção, alguns índios, na barriga. O símbolo da emoção e do amor para a gente é qual órgão do corpo humano? Coração, né? Porque o coração acelera. Mas para outros povos é diferente, porque dá um frio na barriga. Porque o intestino esfria, e aí dá aquele frio na barriga. Enfim, então no pensamento aqui, eram judeus, pensavam no coração. Quem escreveu era um judeu também, por isso ele escreveu assim, mesmo escrevendo para romanos. Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando. Ele sabe o que você está pensando agora também. Ele sabe tudo. Aliás, oração não é para informar o que a gente quer de Deus, né? Salmo 139 diz: antes mesmo que uma palavra saia da minha boca, tu já conheces toda. Antes que a gente fale, Deus já sabe o que a gente vai falar. Aliás, antes que a gente pense, Ele é onisciente. Jesus é Deus. Ele merece a nossa adoração. Adore a Jesus. Saiba que essas religiões que dizem que Jesus não é Deus, como as Testemunhas de Jeová, como os Adventistas ainda dizem que Jesus é o Arcanjo Miguel, e um monte de besteira que ensinam, como os mormons também ensinam um monte de besteira sobre Jesus, estão todas erradas. Jesus é Deus. Em sexto e último lugar, o que pode acontecer quando Jesus está presente? Curas extraordinárias. Do versículo 9 ao versículo 12 é o momento da cura. Nós lemos: o que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? O que é mais fácil dizer, irmãos? É mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados. Porque ninguém está vendo o pecado de ninguém. Ninguém vê quando a pessoa é perdoada. Alguém pode mentir dizendo isso: meu filho, eu te absolvo dos seus pecados. E tem muita gente mentindo por aí também. Quando eu tinha 11 anos de idade, que eu fiz a primeira comunhão, um senhor disse isso para mim, dizendo que meus pecados estavam perdoados. Mas não estavam. Que aquele senhor não tem poder, não tem autoridade para perdoar pecados. Jesus é quem tem.
Aí, Jesus não deixou barato. Verso 10. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e anda. Então ele curou o paralítico, entre outras coisas, para mostrar que os pecados dele haviam sido perdoados. O milagre aqui foi um sinal do perdão divino. A cura provou a divindade de Jesus. Ele é Deus, ele pode perdoar pecados e pode curar. A cura abençoou o paralítico. Claro, era isso que ele queria. Ele e seus amigos, quando estavam a caminho daquela casa em Cafarnaum. A cura fez valer também o esforço dos amigos do paralítico. É tão bom quando alguém se converte, alguém que a gente pregou tanto tempo, e graças a Deus, já tive tantas vezes essa alegria. Eu tenho semanalmente, praticamente, a alegria de encontrar um ex-aluno na rua, gente que eu nem lembro quem é, e agora o povo de máscara, agora está tirando, agora eu já reconheço. Oi, professor, é tão bom, é tão bom. O pessoal fala com um sorriso no rosto, pelo menos isso, né? Dizendo, eu fui abençoado por essa aula, Deus falou comigo. Depois de muito tempo, eu nem lembro o que mais eu disse. Professor, o senhor lembra daquela aula e tal? O senhor falou um negócio assim? Eu disse, não lembro não, mas o seu irmão está dizendo. Então, aquilo ali foi importante para mim, porque me ajudou nisso, naquilo. Como é recompensador, irmãos. Então, a cura fez valer o esforço dos amigos do paralítico. Levar pessoas a Jesus vale muito a pena. É uma das maiores alegrias da vida. Em quarto lugar, a cura foi imediata e definitiva. Nesse texto e em todos os outros textos de curas no ministério de Jesus e dos apóstolos, com exceção de uma cura, que Jesus curou um homem em duas etapas, de propósito. Nós vamos ver, está aqui no Evangelho de Marcos. Primeiro ele viu os homens como árvores, depois Jesus o curou mesmo. Explicarei quando estivermos vendo essa passagem, o que isso significa. Mas em todas as vezes que Jesus e os apóstolos curaram alguém, a cura foi imediata. Sabe essas curas que a gente vê na televisão? Que a pessoa começa mancando, dá um passinho, dá outro. Nunca uma cura efetuada por Jesus foi assim. O que me faz desconfiar de que essas curas que a gente vê na televisão, por aí, são mentirosas, ou não são divinas. Esse homem levantou-se. Se fosse qualquer um de nós, a gente diria, para os amigos dele, pega a cama dele e leva, né? Ajuda ele está curado há pouco tempo. Jesus não, disse, pegue você a sua maca e leve. É um princípio bíblico de nunca ser pesado aos outros. Nesse caso foi literalmente, muitas vezes é financeiramente. Nós não devemos ser pesados para os irmãos, devemos ser pesados à igreja. E a cura, a prova da cura foi ele botar as costas, a maca nas costas e carregá-la. Em Atos capítulo 3, os apóstolos Pedro e João estão indo para o templo, estão indo orar, e tem um homem que está lá pedindo esmolas há 38 anos. 38 anos esse cara é aleijado. Eles pegam, cada um pega na mão daquele homem, que dizem para ele, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, e levantaram ele. A Bíblia diz que ele deu um pulo e entrou pulando no templo. Bem diferente do que nós temos visto na televisão. As pessoas começam assim, dão um passo, dá outro. Irmãos, tem um padrão das curas de Jesus. Ele faz a cura de forma diferente, mas ela sempre é imediata. Preste atenção quando você estiver lendo a Bíblia, os Evangelhos e Atos. Elas são cega, curado na hora. Paulo foi curado na hora, quando Ananias orou por ele. Dorcas ressuscitou na hora, quando Pedro orou por ela. Eutico foi curado na hora, quando Paulo só abraçou ele. Paulo nem orou por Eutico. Ele disse, há vida no rapaz. Todo mundo sabia que ele estava morto. E o garoto se levantou. Quando Jesus cura, ele transforma de verdade. Ele muda de verdade. Eu tenho um amigo lá em Campina Grande chamado Emanuel Martins, da Assembleia de Deus, que tem um ministério, ele tem um dom de curar,
Deus esse dom para ele. Tem vídeos comprovando isso. A pessoa com um braço menor do que o outro. É de arrepiar, irmãos. Me arrepiei agora. E ele faz cruzadas evangelísticas o tempo todo em Campina Grande. Mesmo na pandemia não parou. Botava caixa no meio da rua e pregando o evangelho. Que saudade. A mulher no meio da multidão, uma mão levantada, as duas mãos levantadas assim, uma maior que a outra. De repente o outro braço começa a crescer. Cegos voltando a enxergar, surdos de nascença passando a ouvir. Outros que ficaram surdos voltaram a ouvir pelo ministério do irmão Emanuel Martins, um diácono da Assembleia de Deus em Campina Grande. Um amigo meu, gente fina, nem conheço pessoalmente, a gente só se conhece pela internet. Vou ver se da próxima vez que eu for a Campinas a gente se encontra para se conhecer pessoalmente. O missionário Manuel de Melo fundou a Igreja Brasil para Cristo. E essa semana eu estive com o filho de um dos fundadores da Igreja Brasil para Cristo. Não sabia. O irmão José Gomes, é um senhor, um sessentão, foi meu aluno no seminário, provavelmente vai ser de novo, vai voltar. O pai dele plantou mais de 200 igrejas. E ele contando a história de como foi. O Manuel de Melo, na década de 60 mais ou menos, encheu o estado do Almeidão, 30 mil pessoas, naquela época, sem anúncio na TV, anúncio só no rádio, no boca a boca, numa quarta-feira à tarde. Eu tive um pastor, já faleceu, que estava lá, fui lá ver, muitas curas, muitos milagres, assim foi fundada a Igreja do Brasil para Cristo. Aqui, eu não sei se tem aqui em Santa Rita essa igreja, mas ela está espalhada pelo Brasil todo. Jesus continua curando, irmãos. O que pode acontecer quando Jesus está presente? Concluindo, o que tem acontecido na sua vida, caminhando ao lado de Jesus? Você é uma pessoa melhor, mais amável, mais agradável? As pessoas gostam de ficar perto de você? Somos o corpo de Cristo. Devemos ser parecidos com Ele e agir como Ele agia. Temos experimentado a presença de Jesus ou estamos deixando as oportunidades passar? Essas são apenas algumas das coisas que podem acontecer quando Jesus está presente. Mas muitas outras coisas boas costumam acontecer. Endemoniados são libertos. Pessoas que têm ódio de outras são curadas. Pessoas que têm traumas familiares, traumas na alma, são curadas. Pessoas que foram vítimas de feitiçaria, esses trabalhos são quebrados pela fé no nome de Jesus. Pessoas que estão assombradas, pessoas que são loucas, voltam à sanidade mental. Quando Jesus está presente, tudo isso pode acontecer e muito mais. Que Deus nos abençoe. Quero chamar os irmãos do louvor.